Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje chegou o grande dia. Aí vocês me perguntam, que grande dia é esse, professor? É o dia da gente aprender a progressão geométrica, essa matéria maravilhosa que aparece toda hora na nossa vida, que a gente, tenho certeza que todos vocês vão se amarrar, vão adorar. Legal? A aula de hoje vai prosseguir da seguinte forma. Primeiro eu vou explicar para vocês a definição, o que é uma progressão geométrica e depois o termo geral. Mas aí vocês têm que ficar ligados, porque antes de terminar essa aula vocês têm que estar sabendo definir, olhar para uma sequência e identificar quando ela é uma progressão geométrica e quando ela não é. Legal? Para as aulas posteriores que nós vamos ter, eu vou precisar desse conceito. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Progressão geométrica, definição em termo geral. Professor Leonardo Nunes, que é esse cara que vos fala. Vamos lá. Então, pessoal, vamos para a seguinte situação problema. Um programa de televisão de perguntas e respostas dá prêmios em dinheiro. Se o candidato acertar a primeira pergunta, ele recebe o prêmio de R$10. Se quiser continuar respondendo, a cada acerto o seu prêmio dobra. Isto é, na primeira pergunta ele ganha 10, na segunda pergunta 20, na terceira pergunta 40, na quarta pergunta 80. Como vocês estão aqui estudando progressão geométrica comigo, certamente vocês já aprenderam a PA, legal? Eu posso dizer que essa sequência é uma PA? Então repara, na primeira ele ganhou 10, na segunda 20, na terceira, como é que é PA, pessoal? Na PA, só para a gente lembrar, a gente vai adicionar sempre a razão, o valor que foi adicionado. Então, repara, da primeira para a segunda foi adicionado a 10. Se essa sequência fosse uma progressão aritmética, o terceiro termo teria que ser 30, porque tem que se somar mais 10. E o quarto termo seria 40. Já não é o caso, ok? Na nossa sequência aqui que a gente trabalhou nesse problema, nós vamos ter primeiro termo 10 e o segundo vai ser 20, beleza? O terceiro vai ser 40, por quê? Não está somando de 10 em 10, ele está multiplicando por 2. Isso que define uma progressão geométrica. Quando você tem uma sequência onde, para você descobrir o próximo valor, você multiplica por um determinado valor, isso é uma PG, legal? Repara que se você dividir qualquer termo aqui pelo seu anterior, você vai sempre encontrar a mesma razão. Logicamente que não pode dividir o primeiro termo, né? Porque não tem ninguém antes do primeiro. Mas 20 por 10 vai dar 2, 40 por 20 vai dar 2, 80 por 40 vai dar 2 e assim por diante. Legal? É isso que define uma progressão geométrica. Vamos lá? Continuando. A definição para vocês, vou ler. Uma sequência numérica em que o quociente entre cada termo, a partir do segundo, e o anterior é constante, denomina-se progressão geométrica, abreviada por PG. A constante mencionada é chamada de razão da PG. Então, naquele exemplo anterior que a gente olhou lá, esse 2 aqui vai ser chamado de razão da PG. Legal? Tranquilo? Então, olha só, é isso que vocês têm que agora gravar. O que é uma PG? É uma sequência numérica. Quando a gente divide um termo pelo seu anterior, sempre vai dar o mesmo valor, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos de PG. Na primeira sequência, nós temos PG de razão 2, porque se eu dividir qualquer termo pelo anterior, eu vou ter o que? Razão 2, legal? Na próxima eu vou ter o que? Razão quinto. Se eu dividir ali, ó, vamos dividir aqui rapidinho, menos 2 dividido por menos 10, menos com menos dá mais, ok? Existe um número que dá para dividir o 2 e o 10 ao mesmo tempo? Sim, ó, dá para simplificar por 2 em cima, simplificar por 2 embaixo. 2 por 2 vai dar 1, 10 por 2 vai dar 5, então a razão ela é 1/5, ok? Na terceira, razão 1/2, na quarta, razão 5, na quinta, razão -2. Repara que nós temos razões positivas, razões negativas, razões fracionárias. Então a gente pode ter razão na progressão geométrica de qualquer forma, ok? Então aqui nós temos quando razão 1, razão 0 também, tudo é possível na progressão geométrica, tranquilo? Vamos à classificação das progressões geométricas, são bem tranquilas. Nós temos aqui, ó, as crescentes, ok? Crescente quando a PG crescer, né? Decrescente quando ela decrescer, alternante vai ser quando ela alternar entre positivo e negativo, constante quando ela permanecer sempre o mesmo valor, e estacionária. Estacionárias são aquelas em que a razão é nula, ou seja, cada termo a partir do segundo é nulo. Vamos voltar então para a gente poder classificar.
Se é decrescente, alternante, constante ou estacionária? Rapidinho, vamos lá então. Primeira sequência, o que vocês acham? Muito bem, todo mundo falou certinho, ó, crescente, não é? Ela está crescendo. Essa daqui, essa aqui eu acho que surgiu uma dúvida aí, o que vocês acham? Ela está crescendo ou decrescendo, gente? Crescendo. Por que crescendo, professor? Repara, do menos 10 para o menos 2, você tinha uma dívida de 10 e passou a ter uma dívida de 2. Então, como decresceu, como diminuiu a sua dívida, ela é uma função crescente. Legal? A3 é bem fácil de ver, né? De 8 caiu para 4, então é uma função decrescente. A4, repara, menos 2, menos 10, menos 50, está aumentando a minha dívida. Então, a função também, uma progressão decrescente. Olha assim, tudo que eu expliquei lá, ó, positivo, lá, decresceu, aumentou, decresceu, aumentou, decresceu. Então, é uma alternante. Tranquilo? A sequência A6, 2, 2, 2, 2. Repara que não está mudando, não está crescendo, não está decrescendo, então ela é uma constante. Legal? A 7 e a 8, repara, olha só as razões. A razão não é zero, então nós temos uma PG estacionária. Legal? Sendo que a nossa razão for zero, nossa PG vai ser uma PG estacionária. Tranquilo? Facinho, muito fácil de classificar as progressões, não é? Vamos então. Vamos lá, gente. Então, termo geral da PG. Primeiramente, vamos lembrar aqui que a forma genérica da PG. A forma genérica é você escrever cada termo pela sua posição dentro da sequência, ok? Tá aqui em cima, vamos lá então, ó. Forma genérica. Então, o cara que aparece primeiro é chamado primeiro termo, que nós vamos chamar ele de A1. O próximo vai ser o A2, que é o segundo termo. O próximo vai ser A3, o outro A4, A5 e assim vai embora. Legal? Então, eu tenho uma sequência, A1, A2, A3, A4, A5. Essa é a forma genérica. Quando a gente está falando uma progressão geométrica, para a gente poder descobrir o próximo, como é que a gente faz? Que a gente aprendeu já, hein? Para descobrir o A1, descobrir o A2, nós temos que multiplicar pela razão. Para o A2, descobrir o A3, nós vamos multiplicar pela razão. O A3 divide para o A4, nós vamos multiplicar pela razão. E o A4 para cima, nós vamos multiplicar pela razão e sucessivamente. Mas, professor, o que é esse aqui aí? A razão da progressão geométrica a gente vai representar pela letra Q. Por quê? Para a gente descobrir a razão, a gente não pega um termo e divide pelo anterior. E qual nome se dá o resultado de uma divisão? É o quociente, ok? Então a gente vai ter a razão da progressão geométrica representada pela letra Q. Vamos lá então, vamos encontrar a fórmula do termo geral. Então A2 vai ser igual a quem? A1 vezes o AQ. O A3 igual a 2 vezes o Q, o A4 igual a 3 vezes o Q, e assim sucessivamente, né? Até o último termo. Quem seria o nosso último termo? Nosso último termo seria o termo N. Seria o nosso último termo com o qual a gente está trabalhando, nosso chamado enésimo termo. E repara o seguinte, que sempre vai ser o anterior multiplicado pela razão, ok? Se a gente multiplicasse todas essas equações aqui, do A2 até chegar ao infinito, a gente ia começar a cortar, né? Ia ter o A2 de um lado, A2 do outro, ia cortar A2 com A2, A3 com A3, o A4 com A4, A5 com A5, assim. Ia sobrar quem? Ia sobrar isso, ia sobrar o AN desse lado, ok? E desse lado ia sobrar quem? O A1, beleza? Vezes uma pancada de Q, né? Q vezes Q vezes Q vezes Q, que ia determinar essa sequência aqui, ó. A n é igual a Q elevado a n menos 1. Então essa é a nossa fórmula do termo geral, gente. O que essa fórmula serve? Para encontrar qualquer sequência. Vamos supor, se eu quero descobrir, aquele problema que eu falei no início, se o cara quer descobrir quanto ele vai ganhar na 10ª pergunta, é só a gente aplicar essa fórmula que nós vamos descobrir. Se eu quero descobrir uma quantidade de termos que tem uma sequência, é só aplicar essa fórmula. Se eu quero descobrir quem é o meu primeiro termo, eu vou aplicar essa fórmula, beleza? Então essa fórmula do termo geral serve para bastante coisa. Nós vamos ver as aplicações dela agora mesmo. Vamos lá. Primeiro exemplo. Determine o termo geral da PG 1, 2, 4, 8, 16. Então vamos lá. A gente primeiro vamos ver o que a gente tem. Eu sei que o meu A1, legal? O meu A1 vai ser 1 porque é o primeiro termo que aparece na minha sequência. A minha razão, o que a gente faz? Tem que dividir um termo pelo anterior, legal? Então eu vou dividir.
Posso dividir qualquer um. Vou dividir 2 dividido por 1 vai dar 2. Então minha razão é 2. Então o que vai ser a minha fórmula do termo geral? Vou pegar a fórmula do termo geral, que é o AN, igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, ok? E vou substituir o que eu tenho, ó. AN é igual. Quem é o A1? O A1 vale 1. Quem é o meu Q? Meu Q vale 2, elevado a N menos 1. Como qualquer coisa multiplicado por 1 dá ela mesma, 1 vezes 2n elevado a menos 1 vai dar 2 elevado a n menos 1. Quer dizer que essa aqui é a fórmula do meu termo geral. Para que serve essa fórmula do termo geral? Para você descobrir qualquer termo dessa sequência. Exemplo, aqui a sequência que foi dada aqui, nós temos o A1 vale 1, então esse é meu A1, esse é meu A2, esse é meu A3, esse aqui é o meu A4, esse é o meu A5. Legal? Então repara, vamos lá. O A5 vale 16. Então por essa fórmula aqui, ó, eu consigo encontrar que o A5 é 16. Preste atenção. Como eu quero descobrir o A5, eu vou descobrir o quinto termo, o A5. Então vai ficar 2 elevado a n. Só que agora o n vai ser substituído por quem? Pelo 5. 2 elevado a 5 menos 1. Então meu quinto termo vai ser 2 elevado a 5 menos 1 vai dar 4. 2 elevado a 4 vai dar 16. Beleza? Repara que deu certinho, ó. Para quem não lembra, 2 a quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí você vai multiplicando, né? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Legal, pessoal? Então, entenderam? Sempre que pedir o termo geral, ele quer descobrir qual é a lei da sequência, qual é a lei que gera essa sequência aí. Tranquilão? Gente, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui nessa aula agora, porque senão vai ficar muito extensa, e aí eu venho com a segunda parte depois, beleza, pessoal? Quem gostou, deixa o like lá embaixo, se inscreve no canal e até a próxima.